Naquelas bandas esquecidas lá do sítio Riachão, vivia um homem que o povo chamava de Manel da Cobra Preta. Diziam que era porque, quando ele era novo, matou uma jiboia com a própria mão. E desde esse dia, pegou essa fama. Manel era dos caboclos mais turrão que já pisou nesse sertão. Não acreditava em reza, nem em benzeção, muito menos em santo. Quando o povo ia na missa ou se benzia diante de uma cruz, ele dava risada e dizia: crendice é pros fracos. Aqui só quem manda sou eu e minha roça. Mas o povo velho sabia que quem fala demais, mais cedo ou mais tarde, paga a língua. Manel morava só, num rancho de barro batido, coberto de palha seca, cercado de mato e silêncio. Nunca quis casar nem dividir a vida com ninguém. Seu tempo era só entre o cabo da enxada e o coxo do gado. Todo dia, ao raiar do sol, ele estava com o pé na roça, suado até a canela, e voltava só no lusco-fusco. Era homem forte, mas de coração empedrado, que não largava um bom dia, nem a pau. O povo já dizia que ele tinha feito trato com coisa ruim para tanta força e tanta teimosia. Ele ouvia e só cuspia no chão com desprezo. Pois bem, num desses anos de seca braba, chegou a Semana Santa e o povoado todo já estava se preparando. Carne de lado, reza em casa, missa na capela e as promessas de joelho. Mas Manel disse que esse trem de quaresma era lorota de padre preguiçoso e que quem não trabalha nessa época vira miserável. No domingo anterior à Sexta-feira Santa, ele foi no armazém e ainda zombou dos mais velhos. Semana Santa, aqui é semana de plantar, ué. Quem vai rezar que reze, eu vou carpir. O povo só balançava a cabeça, com pena e medo, porque sabiam que esse tipo de afronta sempre voltava. Chegou a tal sexta-feira, o céu amanheceu meio pesado, nublado, com aquele calor abafado que nem vento se atreve a soprar. Manel levantou cedo, tomou-lhe um gole de café preto, pegou a foice e desceu pro roçado. No caminho, cruzou com Dona Ritinha, que estava indo acender vela na cruz da encruzilhada. Ela parou, olhou ele nos olhos e disse: hoje é dia de recolhimento, Manel. Não desafia o céu, não. Ele deu uma risada seca e respondeu: quem me dá colheita é meu suor, não é vela nem santo. E seguiu, batendo o mato como se espantasse fantasma com a foice. Lá pras 10 da manhã, já suado, feito tampa de chaleira, Manel parou debaixo de um juazeiro para descansar. Tirou o chapéu, se abanou com a mão e olhou pro chão. Foi quando viu uma cobra preta, comprida, com o olho brilhando no meio do mato. O bicho estava parado, só observando. Manel nem pensou. Pegou a foice e cortou a cobra em 2. Depois, ainda pisou no rabo do bicho e cuspiu no chão. Aqui não tem lugar para assombração, não, disse em voz alta, como se desafiasse o próprio céu. Mas quando virou as costas, o mato estalou atrás dele, como se mais coisa estivesse se mexendo. De tarde, já em casa, Manel foi tomar banho no cacimbão. A água estava mais fria que de costume, mas ele nem ligou. Depois, sentou no tamborete e foi comer um pedaço de rapadura. Mas mal pôs a mão na boca, sentiu um gosto estranho, metálico, ruim. Cuspiu no chão e ficou com a garganta arranhando. Pensou que era poeira, mas aí o corpo começou a tremer. O suor virou frio, a vista escureceu e ele caiu de lado, segurando o pescoço. Era como se uma coisa tivesse subindo por dentro dele, apertando a goela, sufocando devagarzinho, igual cobra se enrolando na presa. O vizinho mais próximo, seu Lelé, ouviu os gritos e correu. Quando chegou, encontrou Manel estirado no chão, com os olhos arregalados e a pele amarelada. Tentaram dar água, virar de lado, até bater nas costas dele. Nada. O homem babava, tremia e murmurava coisas desconexas. Ela veio me buscar, preta, óleo de brasa. Chamaram um benzedor da região.
que chegou tarde, mas ainda olhou e disse: "Isso aqui não é de doença, não. Isso aqui é cobrança." E das antigas, fez oração, passou a ruda, mas o mal já estava feito. Manel passou 3 dias entre a vida e a morte. No 4º dia, Manel acordou, mas não era mais o mesmo. O homem que antes zombava de fé, agora não falava quase nada. Passava o dia em silêncio, sentado na porta do rancho, olhando o mato. Às vezes, se benzia sozinho, outras vezes rezava num sussurro rouco. Nunca mais pisou na roça numa sexta-feira santa, nem em dia de santo. Parou até de matar galinha com medo de pecar. Quando perguntavam o que aconteceu, ele só dizia: "Não pisa no pescoço da cobra quando ela é mandada. Tem coisa que é para ensinar e coisa que é para levar." O povoado inteiro mudou depois disso. O causo de Manel correu de boca em boca, de feira em feira. Passou a ser contado nos alpendres, nas escolas, nos terreiros. Até os mais novos, que antes não ligavam para essas coisas, começaram a respeitar mais os dias santos. O povo dizia: se até Manel, que era duro que nem pedra, se dobrou diante do castigo, imagine nós. O padre da vila fez até sermão com base no caso, chamando de milagre. Mas quem viu de perto dizia que não era milagre, era aviso. E dos brabo. Manel viveu mais uns anos, bem mais calado, mais quieto, até que um dia foi encontrado morto, sentado na mesma cadeira da porta, com um terço na mão e o retrato da cobra preta pendurado na parede. Alguém tinha pintado para ele, do jeitinho que descreveu: olhos de brasa, corpo largo, pele reluzente. Desde então, todo ano na Sexta-feira Santa, o povo vai até o juazeiro onde ele matou a cobra e acende uma vela. Não para ele, mas para pedir que a cobra nunca mais precise voltar. Porque todo mundo sabe, no sertão, castigo vem quieto, mas quando vem, ninguém escapa. Lá pras bandas do sítio Pedra Miúda, onde o vento canta baixinho pelas frestas das porteiras e a lua clareia mais que candeeiro novo, morava uma mulher chamada Sinhá Maria. Era dessas mulher de respeito, daquelas que a gente escuta falar e já sente que tem história. Viúva desde mocinha, criou 3 filhos com o braço forte e a fé mais forte ainda. Sinhá era devota de São José, o padroeiro do povoado, e dizia que foi ele quem lhe deu força quando o marido caiu do cavalo e partiu dessa para melhor. Todo ano, no mês de março, ela fazia a promessa, acendia a vela e organizava um altarzinho no alpendre da casa com imagem do santo, flor de papel e cheiro de incenso caseiro. Num certo ano, seu menino mais novo, Toninho, caiu de cama com uma febre tão braba que nem benzedura dava jeito. O povo dizia que era coisa ruim, que quando a febre não abaixa nem com chá de poejo e banho de folha de laranjeira, é que tem alguma coisa querendo levar a alma. Sinhá Maria, num misto de desespero e fé, fez uma promessa. Se o menino sarasse, ela ia subir a Serra do Cruzeiro descalça, rezando cada degrau com um terço completo e levando 1 litro de água na cabeça para entregar no altar do santo. Era promessa das grandes de tirar suor e fazer calo no pé, pois não é que no dia seguinte Toninho acordou suando, com as bochechas rosadas e pedindo mingau. O povo se admirou, o padre benzeu, e Sinhá Maria chorou de alegria. Disse que assim que o mês virasse, ela cumpria a promessa. Só que a vida é cheia de curva, e como diz vó Caetana, promessa não se deixa guardada, senão azeda igual leite no sol. Vieram as chuvas, a lida no roçado apertou, os netos chegaram para passar uns dias, e a promessa foi sendo empurrada com a barriga. Sinhá até lembrava, mas sempre arranjava uma desculpa. O joelho doía, a serra estava escorregando, o padre não estava na igreja. No mês de abril começaram os estranhamentos.
Primeiro foi a galinha d'Angola, que cacarejou de madrugada, coisa que nunca fazia. Depois foi o pote de barro na cozinha, que rachou sozinho, sem ninguém mexer. Sinhá ainda disse que era coisa do tempo, da umidade. Mas no fundo, lá no fundinho do coração, ela já sabia. Começou a sonhar com a serra. Via ela se abrindo, feito boca de caverna. E dentro, a imagem de São José, com os olhos baixos, parecendo decepcionado. Teimosa, ainda não subiu. Na noite de São João, enquanto o povo queimava fogueira e soltava balão, Sinhá Maria teve um pesadelo tão real que acordou com os pés sujos de terra. No sonho, ela subia a serra com os pés em carne viva, o terço enroscando no mato, e uma voz atrás dela dizendo: promessa não cumprida, alma perdida. O suor escorria das costas como se tivesse carregando um tonel de pedra. Acordou ofegante, mas ainda assim, no outro dia, preferiu ir vender seus biscoitos de goma na feira, em vez de subir a serra. Depois eu vou, murmurava para si mesma. Foi só no mês de agosto que as coisas pioraram. Toninho, o mesmo menino que tinha sarado, começou a ficar estranho. Olhava para o vazio, dizia que via um homem parado na beira da cama. Às vezes chorava sem motivo e batia com a cabeça na parede. Sinhá achou que era coisa de crescimento. Botou um chás, levou no benzedor, mas nada adiantava. O velho Benedito, que morava no outro lado do rio, foi quem disse: Sinhá, você esqueceu da sua promessa, e quando a gente promete ao santo e não cumpre, o santo cobra. Daquele dia em diante, Sinhá Maria não dormiu mais direito. As noites viraram vigília e o coração apertava como corda de rabeca. Foi então que decidiu. No próximo domingo, ela ia subir a serra, como tinha prometido. Preparou o litro d'água, separou o terço da mãe e avisou aos filhos. Quando o sol mal tinha nascido, lá foi ela, descalça, com os pés firmes no chão de pedra, subindo cada degrau da ladeira íngreme e quente, sussurrando uma ave-maria a cada passo. No meio da subida, a água balançava na cabeça e o suor queimava os olhos. Sinhá sentia como se cada pedra fosse uma voz diferente. Umas rezavam, outras lamentavam. Quando chegou no topo, caiu de joelhos. Entregou a água no altarzinho da serra e chorou feito menina. Pediu perdão, fez nova promessa, dessa vez mais singela, só de cuidar das flores da igreja todo mês, e jurou nunca mais deixar fé guardada. No mesmo dia, quando voltou para casa, Toninho a recebeu com um sorriso que não dava há meses, os olhos limpos, sem sombra nenhuma. O povo comentou, disse que foi milagre. Outros, mais desconfiados, acharam que era coisa da mente, que o menino sarou por causa do susto. Mas os mais antigos sabiam, promessa é coisa séria, e quando se trata de santo, não se brinca. Sinhá Maria voltou a ser a mulher respeitada da comunidade e até virou exemplo para as moças mais novas. Sempre que alguém pensava em fazer promessa, procurava ela primeiro para saber como cumprir direitinho, sem deixar fiado com o céu. Hoje em dia, já velhinha, Sinhá Maria senta na cadeira de balanço e conta o causo pros bisnetos. Fala com voz baixa, mas cheia de força. Se você prometer algo para Deus ou pro santo, cumpra, mesmo que seja pequeno, porque promessa guardada, meu filho, vira peso, e o céu não gosta de gente que empurra a fé com a barriga. E os meninos escutam de olhos arregalados, sentindo que naquela história tem verdade demais, daquelas que nem o tempo consegue apagar. Você já ouviu falar num tambor que bate sozinho no meio do mato? Pois sente aí, que eu vou lhe contar o causo de Vosé, um velho dos tempos de antes, daqueles que conhecia mais de terra e céu do que muito doutor de cidade grande. Vosé era viúvo
Vivia num ranchinho de taipa, perto do açude velho do sítio Angico Torto. Era homem calado, de fala mansa e passo firme, mas tinha olho que parecia ver coisa além da gente. Num velório de um compadre dele, o Sebastião, Vosé ouviu um som estranho, um tum, 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 parecendo tambor, que ninguém mais parecia notar. Ele calou, não disse nada, mas ficou com aquilo martelando dentro da cabeça. O velório era simples, como os de costume. Vela acesa, terço cantado, café forte e bolacha de goma em cima da mesa. O povo rezava, chorava baixinho, mas Vosé não tirava o olho do terreiro. O som parecia vir de lá, do mato fechado, atrás do mourão de cerca, onde crescia um pé de juá que ninguém tinha coragem de mexer. Quando perguntaram se ele estava sentindo alguma coisa, ele só respondeu: nada, só escutando o que o mato tá dizendo. E aí ficou, sentado no tamborete, olhando pro escuro como se tivesse esperando alguém sair dali. Naquela noite mesmo, ele saiu no rumo do som, dizendo que ia só ali catar um vento para clarear as ideias. A filha mais velha, Dona Raimunda, ainda chamou: pai, não vá nesse escuro, o senhor é velho já. Mas ele disse: quem tem medo do escuro é vela. Eu sou homem de chão. E foi-se. Desceu pela trilha estreita com a lamparina na mão, a luz fraquinha tremelicando entre as árvores secas. O som do tambor continuava, cada vez mais forte. Tum, tum, tum. E parecia que cada batida puxava ele mais fundo na mata, como se o coração dele estivesse no mesmo compasso daquilo. Dizem que ele andou por mais de hora dentro do mato, mas não sujou as calças, nem pegou arranhão de espinho. Ele mesmo depois contou que o chão parecia limpo, a mata aberta, como se alguém tivesse varrido o caminho só para ele passar. E no meio de uma clareira, perto da grota seca, ele viu o tambor. Não tinha quem segurasse, nem mão batendo. Só o tambor, grande, de couro esticado, batendo sozinho, como se tivesse alma. A madeira era antiga, com uns desenhos talhados que ele não sabia ler, mas sentia que era coisa de outro tempo. E aquilo ali não era do mundo da gente, não. Ele se sentou diante do tambor e ficou ouvindo. Diz que o som dizia coisas sem falar, mexia por dentro do peito, lembrava gente que já tinha ido embora, rosto de mãe, de irmão, até da mulher dele. E aí, de repente, o som parou. O silêncio bateu mais forte que o tambor, e ele escutou uma voz fina, bem no ouvido dele, que dizia: não era pra você ver, Zé, mas já que viu, tem que guardar. Nisso a lamparina apagou sozinha, e o frio subiu dos pés até o pescoço. Foi quando ele desmaiou. Só no outro dia, de manhã, um vaqueiro encontrou Vosé, deitado no chão da clareira, enrolado no próprio paletó, suado e tremendo. Levaram ele de volta no lombo de jumento, meio desacordado ainda. Quando chegou em casa, passou 3 dias sem dizer nada. Só olhava para a parede, com os olhos arregalados. Depois que voltou a falar, nunca mais contou a vida do mesmo jeito. Dizia que tinha ouvido o tambor da alma, que aquilo ali era para quem já estava com um pé no outro mundo, e que ele tinha entrado sem ser chamado. Depois disso, Vosé mudou. Parou de ir nos forró, nas festas de São João. Vivia mais em silêncio, sentado na rede, olhando pro mato. De noite, ficava murmurando umas coisas baixinho, como se rezasse sem rezar. Quando alguém perguntava, ele só respondia: tô escutando. Ninguém sabia o quê. Uma vez, o netinho dele achou ele chorando de madrugada, segurando uma cuia de cachaça que nem tinha bebido. Disse que o tambor voltou no sonho e bateu forte, lembrando de quem ele foi e do que deixou para trás. O povo da região começou a dizer que Vosé tinha recebido um chamado, desses que só vem uma vez na vida. Outros diziam que ele estava ficando senil, perdendo o juízo. Mas os mais velhos, os de fé firme e olho aberto, falavam: Zé viu o que não era para ver. E o que a alma vê, o corpo carrega. Até o padre da vila parou para conversar com ele, mas voltou calado,
só pedindo para rezarem mais na missa das almas. O mato, onde ele entrou, ninguém mais pisou. Dizem que à noite ainda se ouve um tum, tum, tum lá dentro. Vosé viveu ainda por uns 5 anos depois do dia do tambor. Morreu numa tarde de agosto, sentadinho na cadeira de balanço, olhando para o sol se pôr atrás do açude. Diz que sorriu antes de fechar os olhos. A filha disse que escutou um barulho de batida leve vindo da varanda, mas quando olhou, não tinha nada. Só a cadeira dele balançando sozinha. Enterraram ele no alto do morro, com um tamborzinho de madeira talhado do lado, que apareceu no terreiro 2 dias depois da morte, sem ninguém saber de onde veio. E até hoje, lá no sítio Angico Torto, ninguém mexe no tambor. Fica guardado no oratório da família, com pano branco cobrindo. Dizem que quem toca ouve a própria alma respondendo. E Vosé... Bom, Vosé virou história contada na rede, nas noites de lua minguante. Porque nesse mundo de roça, tem coisa que não se explica, só se sente. E o tambor da alma, esse só toca para quem tem o ouvido do outro lado do mundo. Florinda era daquelas mulheres simples de tudo. Morava sozinha num rancho de barro batido, lá pras bandas do alto da Serra Branca. A casinha era pequena, com 2 janelas e uma porta só. Tudo de madeira velha que rangia quando o vento batia forte. Tinha perdido o marido ainda moça, fazia uns 6 anos já. E desde então levava a vida na base da fé, da roça e do silêncio. Trabalhava nas hortas, criava umas galinhas. E de noite gostava de sentar no alpendre para ouvir os grilos. Diziam que era bonita quando nova, mas a tristeza tinha puxado ruga demais no rosto dela. Mesmo assim, ainda carregava um olhar doce de quem tinha muita história guardada no peito. O tempo era quente que só, e Florinda, acostumada com aquele calorão, dormia sempre de janela aberta. A da sala era virada para o mato, mas a do quarto dava bem na direção do curral abandonado. O marido tinha morrido ali perto, picado por cobra, enquanto tentava apartar um boi bravo. Desde aquele dia, ela evitava olhar para o lado de lá, mas nunca teve medo de nada. Era mulher valente, dessas que encara a vida de frente. Só que numa certa noite, a coisa mudou. O céu estava escuro demais, sem estrela. O ar estava parado, pesado. Parecia que o tempo segurava o fôlego. Ela já estava na cama, coberta com um lençol leve, quando sentiu um trem estranho. Primeiro foi um arrepio subindo pelas costas, desses que começa leve e vai ficando forte. Depois, a sensação clara, clarinha, de que tinha alguém olhando ela. Abriu os olhos devagar e ficou escutando o silêncio. Foi aí que sentiu uma mãozinha fria, macia demais, como de criança, passando de leve no rosto dela. O coração disparou, o suor brotou na testa. Virou depressa para a janela e viu só os dedinhos sumindo pelo vão da madeira. Não teve coragem de gritar. Ficou ali, paralisada, sentindo a respiração acelerada. Na manhã seguinte, Florinda fingiu que nada tinha acontecido. Lavou roupa, deu comida para as galinhas, varreu o terreiro como se tivesse tudo normal. Mas por dentro, estava assombrada. Passou o dia lembrando do toque, da leveza daquela mãozinha. Era dedo de menino, pensava. Mas como? Aqui não tem criança desde que os netos do seu Antero foram para a cidade. Naquela noite, fechou a janela. Mas mesmo assim, sentiu o vento gelado entrando pela fresta. A sensação voltou, igualzinha. O toque suave, a presença calada, como um pedido de atenção. E dessa vez um sussurro fino, quase inaudível, pareceu chamar o nome dela, Florinda. Depois de 3 noites seguidas sentindo a mesma coisa, ela resolveu pedir ajuda para o padre. Caminhou até a vila no sol quente, rezando pelo caminho. Contou o caso baixinho, com medo do povo rir dela. O padre não riu, só olhou para ela e perguntou se tinha alguém enterrado perto do curral. Ela baixou os olhos e respondeu que o marido estava lá,
enterrado do lado do velho pé de tamboril. O padre benzeu um punhado de água e disse para ela rezar o terço toda noite e, se pudesse, colocar uma vela branca na janela. Se for alma querendo descanso, vá embora com luz e oração, disse ele. Naquela noite, Florinda seguiu direitinho o que o padre mandou. Acendeu a vela, pôs na janela e começou o terço. No quinto mistério, a chama da vela tremeluziu forte e a janela abriu sozinha, fazendo um estrondo seco. A vela apagou na mesma hora. Florinda parou a reza com o terço na mão e viu de novo a mãozinha entrando. Mas dessa vez não tocou nela. Só ficou parada, pairando no ar, como se pedisse alguma coisa. No outro dia, resolveu cavar perto do curral. Tinha alguma coisa ali, ela sentia. Chamou o irmão, Zé Lourenço, homem desconfiado, mas que ainda respeitava os causos. Com uma pá e coragem, começaram a cavar. Logo de cara acharam uma caixa de madeira, pequena, toda carcomida. Dentro, enrolado num pano velho, estava um sapatinho de criança e uma boneca de pano. Florinda empalideceu. Era da filha que ela tinha perdido, ainda bebê, anos antes. Um caso triste, de febre alta e falta de remédio. Tinha enterrado ali, em segredo, porque não quis que ninguém soubesse. Chorou muito naquele dia, com o joelho cravado na terra. O padre voltou e fez uma reza forte. Disse que aquela alma ainda buscava carinho, lembrança, e talvez tivesse se apegado à mãe. Florinda então decidiu fazer um pequeno altar no quarto, com a boneca, uma vela acesa e uma imagem de Nossa Senhora. Desde então, nunca mais sentiu a mão tocar no rosto, nem ouviu sussurro na madrugada. Mas toda noite, ao apagar a luz, a chama da vela tremeluzia leve, como se uma brisa passasse por ali. Ela sorria, rezava baixinho e dormia, em paz. O povo da vila começou a dizer que Florinda ficou mais leve, mais sorridente. Alguns diziam que viam uma luz fraca na janela dela toda a noite. Outros, mais supersticioso, evitavam passar em frente à casa. Mas ela nunca ligou. A dor que carregava por anos tinha virado ternura. Cuidava da boneca como se fosse flor. A fé que ela quase não tinha voltou com força. E dizia que, às vezes, o amor da gente é tão forte que nem a morte consegue separar. Tem coisa nesse mundo que a gente não entende, mas sente, repetia. E assim ficou o causo. A casa de Florinda hoje é ponto de reza, de visita de curioso e de silêncio. Dizem que quem passa ali de madrugada escuta um cantarolado baixinho, de menina brincando de roda. Outros juram ver um vultinho sentado na beira da cama, olhando a mãe com amor. Mas Florinda, essa já partiu, dormindo tranquila numa noite serena, com a vela ainda acesa no altar. E até hoje, quem acende vela com fé ali naquela janela, sente um vento leve no rosto, como uma mãozinha de saudade. Lá pras bandas da Vargem Grande, onde o mato é grosso e a estrada de chão vira barro quando chove, vivia um cabra chamado Firmino, homem de fala mansa, calado e bom de serviço. Numa noite de finados dessas que a lua some atrás das nuvens e o vento geme entre as árvores, Firmino vinha voltando da venda de seu Zé do armazém. Tinha ido tomar umas pinga em homenagem aos mortos. Como ele mesmo dizia, rindo, é finado, mas não é triste, é só lembrança dos que se foi. Já era quase meia-noite quando decidiu cortar caminho pela estrada da Vargem, mesmo sabendo que os velhos do lugar sempre diziam para não fazer isso depois das 6. A estrada era deserta, só o barulho do mato e o farfalhar das folhas secas sob o pé. Firmino, meio cambaleando de pinga, seguia cantarolando uma moda de viola baixinho, quando lá na frente viu um clarão esquisito, meio amarelado, vindo em fileira. Pensou que era alguém com lanterna.
Talvez gente voltando da missa dos finados. Conforme foi chegando perto, viu que não era lanterna, era vela, vela acesa, daquelas de enterro, sendo carregada por um monte de gente de roupa escura, encapuzado, tudo andando em silêncio, fileira certinha como procissão. Firmino, mesmo com a pinga no sangue, sentiu o corpo arrepiar. Mas como era homem que não gostava de dar trela pro medo, pensou que fosse algum grupo fazendo promessa ou vigília. Passou bem devagar por eles, botando o chapéu no peito em sinal de respeito e murmurando "Com Deus, meu povo". Ninguém respondeu, ninguém olhou, só seguiram, vela firme na mão, olhos pra frente, os passos firmes e compassado. A fila parecia não ter fim, sumindo no escuro da estrada. Firmino andou mais uns 20 passos, mas aí bateu a dúvida e virou para olhar. Quando se virou, não tinha mais ninguém, nem vela, nem clarão, nem barulho de passo. O escuro tomou conta de novo, como se nunca tivesse passado ninguém ali. Firmino parou, coçou a cabeça e pensou: será que bebi demais? Mas eu vi, vi com esses zói meu. Foi nessa hora que sentiu um peso no paletó. Meteu a mão no bolso e tirou de lá uma vela de cera branca, ainda morna, com cheiro de flor de defunto. O medo bateu no peito, tremia a mão, tremia as pernas, e o suor desceu gelado pela nuca. Chegou em casa com o rosto branco que nem pano de missa. A mulher, Dona Maroca, se assustou com o estado dele. Homem, que houve? Te bateram? Mas ele só balançava a cabeça e mostrava a vela. Botou a vela na mesa e ficou ali, olhando para ela como se fosse bicho. Dona Maroca, mulher de fé, pegou o terço e começou a rezar alto. Disse que aquilo era aviso, que essa vela não era coisa desse mundo. Disse que era a alma querendo reza, querendo descanso, e que aquilo não era para se guardar em casa de vivente. No outro dia, logo cedo, foram falar com o padre Honório, homem já velho, desses que não desacredita de nada. O padre pegou a vela na mão, olhou com a testa franzida e falou com voz baixa: "Isso aqui não é vela comum, isso é de encomenda, só se acende para a alma penada." Mandou que eles enterrassem a vela no pé da cruz do cemitério velho, lá onde ninguém vai mais, e rezassem um terço inteiro em silêncio, com vela nova acesa, e prometer que nunca mais passavam pela Vargem Grande depois do sol sumir. Firmino fez como mandado. Ele, a mulher e mais 2 compadres de confiança foram até o cemitério. Enterraram a vela aos pés da cruz enferrujada, acenderam outra em cima e ficaram ali, só com o barulho dos grilos e do sapo, rezando baixinho. No fim, jogaram água benta e foram embora sem dizer palavra. Mas Firmino nunca mais foi o mesmo. Passava os dias quieto, sentado no alpendre olhando para a estrada, como se esperasse ver de novo aquela fila silenciosa vindo da curva. Alguns diz que o que Firmino viu foi alma penada. Outras diz que era procissão de gente que morreu sem vela, sem reza, sem despedida. Os mais antigos conta que naquela estrada houve um acidente de caminhão, lotado de gente que ia para a festa de Santo Antônio, e que ninguém foi enterrado direito. Uns corpos ficou sem identificação, outros sem parente para rezar. Desde então, todo ano, na noite de finados, aparece essa tal procissão, e só vê quem tá em falta com a fé, ou tem conta pendente com o além. O povoado ficou assustado por uns tempos. Teve quem colocou cruz de madeira nas porteiras, outros penduraram ramos de alecrim e arruda nos batentes da casa. E Firmino, mesmo sendo homem de pouca conversa, virou quase lenda viva. Era só alguém falar de coisa de alma que logo vinha a história da vela no bolso. Uns tentaram refazer o caminho na esperança de ver também, mas nunca viram nada. Parece que só aparece para quem não acredita, ou para quem precisa acreditar de novo à força, como foi com Firmino. Hoje em dia, pouca gente lembra do causo, mas quem é mais velho ainda aponta a estrada e diz: "Foi ali, naquela curva, foi onde Firmino viu os mortos andando vivo." E todo ano,
Quando chega finados, o povo acende vela até para quem não conheceu. E a história passa de avô para neto, de mãe para filho, sempre com aquele respeito no olhar. Porque na roça, as coisas do além não se duvida não, se respeita. E toda vela acesa naquela noite escura é também para não carregar vela que não é sua. Lá pras bandas do sertão do meio, tinha um lugarejo pequeno, desses com mais vaca que gente. E no cantinho mais alto do povoado ficava o cemitério velho. Quem cuidava dele era Dona Filó, uma mulher das antigas, com as mãos calejadas de tanta enxada, e o coração forte de quem já tinha enterrado pai, mãe e marido naquele mesmo chão. Filó era a zeladora do Campo Santo. Cuidava das cruzes de madeira, limpava os túmulos e regava as flores que ela mesma plantava em cada cantinho. O povo respeitava demais ela, porque diziam que Filó falava com os mortos, mesmo ela negando. Só dizia assim: eu não falo, mas escuto. Num fim de tarde de novembro, no dia seguinte do finado, Filó subiu para o cemitério para regar umas margaridas e ajeitar umas velas tortas que tinha ficado da noite anterior. O sol já se escondia por trás do morro e o vento soprava um frescor estranho, daqueles que vem de repente e deixa os pelos do braço arrepiado. Enquanto ela andava com o regador de lata, ouviu umas risadinhas fininhas, como se fosse de criança, vindo de trás do túmulo do padre Clemente. Ela parou, franziu o olho e pensou: deve ser os meninos do Zé Pequeno aprontando. Mas quando deu a volta, não tinha ninguém. No outro dia, quase na mesma hora, Filó voltou ao cemitério e lá estava de novo. Uma menininha de vestido branco, bem alvinho mesmo, com laço no cabelo e descalça, pulando amarelinha desenhada com pedrinha no chão de barro entre os túmulos. A criança nem se incomodou com a presença de Filó. Só pulava e ria sozinha, sem olhar para trás. Dona Filó ficou parada, com os olhos pregados naquela cena. Era estranho demais, porque ali ninguém tinha levado criança nenhuma naquele dia, e ela conhecia todas do povoado. Tentou puxar conversa. Ô Fia, cadê tua mãe? A menina nem respondeu, só pulou mais rápido e sumiu por trás do túmulo de Dona Joana, que morreu de velhice com 93 anos. Intrigada, Filó desceu pro povoado e comentou com seu Chico da venda. Viu uma menina brincando no cemitério, mas ela sumiu do nada, nem respondeu quando falei com ela. Chico arregalou o olho e perguntou como era a tal menina. Quando ela descreveu o vestido branco e o laço no cabelo, Chico baixou a voz e disse: Dona Filó, isso me parece com a neta da Dona Antonina, aquela que se afogou no açude faz uns 20 anos, num domingo de sol. Filó sentiu um calafrio. Lembrava da tragédia, mas nunca ligou os pontos. A menina tinha só 7 anos quando se foi, e o corpo nunca foi achado inteiro. Naquela noite, Filó não dormiu direito. Sonhou com a menininha correndo no meio das lápides, rindo baixinho, sempre pulando amarelinha. Acordou assustada, coração acelerado. No outro dia, mesmo com medo no corpo, voltou ao cemitério com um buquê de flor branca. Assim que passou pelo portãozinho de ferro, viu de novo a amarelinha desenhada no chão, igualzinha à do sonho. Mas dessa vez tinha algo diferente. Um brinquedinho antigo em cima de uma lápide. Um cavalinho de plástico, desses que ninguém mais vende. Estava em cima da pedra da família da Dona Antonina. Filó se agachou, pegou o brinquedo com cuidado e ali mesmo fez uma oração baixa. Pediu para Deus dar luz para a alma daquela criança, se fosse ela mesmo que andava por ali. Desde aquele dia, todo fim de tarde, aparecia um brinquedinho novo ali na lápide. Bonequinha de pano, bolinha de gude, até uma peteca de couro. Ninguém via quem deixava e ninguém tinha coragem de mexer. O povo começou a cochichar nas esquinas. É a alma da menina que não teve descanso
e ficou por ali, brincando enquanto não encontra o caminho do céu. O padre Osmar, homem novo que tinha vindo da cidade para cuidar da igrejinha, ouviu os causos e resolveu ver com os próprios olhos. Foi no cemitério com Filó, de dia, com o sol rachando o chão. Viram a amarelinha, viram os brinquedos, mas não viram a menina. Padre Osmar rezou um terço completo em cima da lápide da família. Jogou água benta e acendeu uma vela. No outro dia, a amarelinha ainda estava lá, mas as pedrinhas estavam fora do lugar, como se tivessem sido chutadas com raiva. Depois disso, o povoado entrou num silêncio estranho. As crianças pararam de brincar perto do cemitério. Filó contou que ouviu a menininha chorar baixinho numa noite, como se tivesse sido deixada para trás. Ela fez então uma promessa. Toda semana, levaria uma bonequinha nova e contaria uma história para a alma da menina, sentada na beirada da lápide. E foi assim mesmo. A menina nunca mais apareceu, mas os brinquedos deixaram de se mover. O choro sumiu. Só ficou a saudade e o respeito. O povo começou a levar flor, brinquedo e até deixar docinho de leite perto da lápide da menina. Era como se, mesmo depois da morte, a alma dela ainda tivesse parte no povoado. Um dia, apareceu um bilhetinho escrito à mão, com caligrafia de criança, em cima do túmulo. Obrigada, vovó Filó. Agora posso descansar. Filó leu aquilo e caiu em pranto. Guardou o bilhete num livro de oração e nunca mais viu sinal da menina. Mas dizia que sentia um ventinho bom passar por ela sempre às 6 da tarde, como se fosse um abraço. Hoje, quem visita o cemitério do Sertão do Meio ainda encontra uma amarelinha desbotada perto da lápide. E se prestar bastante atenção, pode até ouvir uma risadinha baixa carregada pelo vento. Ninguém mais tem medo. Aprenderam que às vezes as almas só querem ser lembradas com carinho. E Filó, agora bem velhinha, ainda sobe lá toda semana, leva flor, senta um pouco e fica em silêncio. Dizem que escuta histórias que ninguém mais escuta, porque quem respeita os de lá nunca tá sozinho aqui. Lá pras bandas do Serrote Queimado, num cantinho de mundo onde o sol parece bater mais forte e o silêncio do entardecer pesa feito pedra, existia uma grota funda, escondida no meio do matagal. O povo chamava de Grota do Joaquim Velho, por causa de um casebre velho que tinha ali e que, dizem, foi de um caboclo solitário que vivia rezando e falando com as plantas. Só que o que deixava o povo mesmo cabreiro era o choro. Era um choro fino, esquisito, que se ouvia toda tarde, logo quando o sol encostava no morro. Aquele choro saía de dentro da grota e dava um aperto no peito, como se a tristeza do mundo tivesse virado som. Os mais antigos diziam que era coisa que não se explica, e por isso ninguém passava por lá depois das 6. Seu Tião, que era vizinho de beirada, vivia dizendo que aquilo era vento empurrando folha seca. Mas nem ele, homem valente, se arriscava de passar ali no escurecer. Dona Nenzinha, que já tinha mais de 80, jurava que o tal choro era de um anjinho que morreu sem batismo, perdido no meio do mundo. E como toda cidade pequena tem língua solta, surgiram várias histórias. Tinha quem dizia que Joaquim Velho teve uma filha doente e que ela morreu de febre lá dentro da grota. Outros falavam que uma mulher pariu escondida ali, largou o menino e fugiu com um caixeiro viajante. Verdade mesmo, ninguém sabia. Só sabiam que o choro existia e que atravessava o couro da alma. Foi aí que apareceu Benedito, um rapaz novo, sobrinho neto de Joaquim Velho. Tinha vindo da capital, cheio de pose e falatório. Dizia que não acreditava nessas bobagens de roça e que o povo era tudo muito assustado. Veio com o negócio de vender a terra da família e assentar pasto no lugar da grota. Os mais velhos tentaram avisar, pediram.
Disseram para ele respeitar, mas ele ria. Isso é vento e história de gente que viu demais o escuro, dizia ele balançando a cabeça. E como o dono é quem manda, ele foi mesmo no fim de uma tarde, lá pra grota, com uma lanterna e um facão na cintura, dizendo que ia ver com os próprios olhos quem era esse bebê chorão. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Benedito lá dentro. O que se sabe é que ele entrou no mato quando o sol já estava escorrendo vermelho no céu e não voltou quando devia. Seu Chico do armazém disse que escutou o choro mais alto naquele dia, como se a grota tivesse engolido o mundo. Gente da redondeza ficou acordada até mais tarde, esperando alguma notícia, mas a noite caiu dura e sem resposta. Só na manhã seguinte é que encontraram ele sentado na beirada da grota, com o olhar vazio, segurando um pedaço de pano branco na mão. Um paninho de bebê, bordado com a letra M. Benedito não falava, e nem chorava, nem dormia direito. Ficava sentado na sombra do alpendre da casa de Dona Zulmira, a única que teve coragem de cuidar dele. O povo dizia que era castigo. Outros achavam que ele viu alguma coisa que a cabeça de gente da cidade não aguenta. Ele só fazia desenhar. Pegava carvão, lápis, carvão de fogão mesmo, e desenhava sempre o mesmo. O rostinho redondo de um bebê, com os olhos grandes feito lua cheia, e uma coisa que deixava tudo ainda mais estranho. O bebê não tinha boca. O povo começou a ficar ainda mais encafifado. Os desenhos se multiplicavam. Caderno, parede, até no chão de barro, ele rabiscava o mesmo rosto. Teve dia que desenhou na parede da igrejinha e o padre mandou apagar na hora, dizendo que aquilo era blasfêmia. Mas o rosto aparecia de novo. Quando chovia e a lama subia, ele desenhava com o dedo. Quando sumia o papel, desenhava com a unha no próprio braço. Era como se aquele rosto quisesse sair de dentro dele. E o choro... o choro não parou. Agora, parecia até mais perto. Foi num sábado de lua cheia que tudo chegou no ponto. Benedito acordou de madrugada, sem dizer uma palavra. Pegou um lampião e foi andando descalço, como se fosse puxado por alguma força. Dona Zulmira acordou com o ranger da porta, viu a silhueta dele indo em direção à grota e gritou, mas ele nem virou. O povo correu atrás, com medo do pior. Quando chegaram na beirada da grota, só encontraram o lampião ainda aceso e no chão, o paninho bordado com o M. Benedito tinha sumido. Buscador veio, polícia veio, até gente de cidade grande apareceu querendo investigar. Nada encontraram, nem pegada, nem corpo, nem vestígio. A grota ficou mais fechada de mato depois disso, como se ela própria quisesse esconder o que tinha feito. O choro, esse ficou mais baixo, mais triste, mas ainda aparece vez ou outra, bem quando a tarde se despede. Dizem que agora tem 2 chorando lá. E os antigos, esses que ainda restam, juram que o rosto sem boca, de vez em quando, aparece nas paredes das casas, sempre olhando, calado. Hoje em dia, os meninos do povoado não passam nem perto dali. As mães contam a história para ensinar respeito, fé e medo. Grota não é lugar de homem zombador, dizem elas. Só os muito teimosos ousam cortar caminho por ali. E quando o fazem, dizem que o tempo muda. O calor vira frio, os passarinhos somem e um silêncio esquisito toma conta. Silêncio que esconde aquele chorinho abafado que parece que vem debaixo da terra. Uma tristeza que não tem explicação, que nem os mais estudados conseguem botar em papel. E assim, o causo virou lenda, mas lenda daquelas que mora no fundo do coração do povo, que serve de aviso. Ninguém mais sabe quem foi a mãe do bebê, nem o que tinha naquele paninho. Só se sabe que o nome bordado começava com M. Maria, Marlene, Mirtes, ninguém sabe. Mas quando o vento bate do lado certo e o sol se despede atrás do morro, dá para escutar o choro, baixinho, fino, doído. E aí, meu amigo, só resta fechar a porta, benzer a casa e lembrar, tem coisa que é melhor deixar quieta
mesmo que a curiosidade coce, porque a grota não perdoa.